Olá, amigos do canal Agricultura A a Z. Neste vídeo da série Jornada da Produtividade da Soja, Salvático nos mostra que cada propriedade dentro destas, cada talhão, é diferente e como esta variabilidade afeta o rendimento desta oleaginosa. Mas antes vou pedir para você deixar aqui o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no sininho. Então, bora lá pegar as dicas do Salvático? Olha só, o que eu vou te mostrar aqui hoje, com a ajuda de um caderno, de uma forma bem simples, vai me ajudar a conversar com você sobre um assunto muito importante na construção da sua alta produtividade de soja. É uma história real e eu já vivi isso várias vezes. E hoje eu trouxe um exemplo para poder conversar contigo. Pensa comigo, uma colhedora soja com uma plataforma de 25 pés, ou seja, com 8,7 metros de largura de plataforma, devidamente calibrada, ou seja, com a balança calibrada e adequada para poder pesar soja e gerar dados de produtividade em tempo real. E a gente definiu o seguinte, nesse dia, nesse trabalho, nessa experiência, que a máquina iria parar a cada 220 metros, e foi o que ela fez, 220 metros de comprimento, para a gente poder computar cada uma daquelas paradas como uma repetição. Então, vem comigo. De forma bem simples, eu estou representando aqui um talhão homogêneo de soja, certo? Aqui na folha do caderno. De um lado, padrão A, de outro, padrão B. Ou seja, um padrão de tecnologia aqui, um padrão de tecnologia aqui. Qual a ideia? Avaliar qual entregava na época, qual entregou mais produtividade. Esse tipo de padrão ou esse, em sacas por hectare. Pois bem, o que a gente fez? Como eu disse agora há pouco, a gente entrou colhendo, a cada 220 metros a máquina parava, pesava, aí com a medida da plataforma, com a largura da plataforma e com o comprimento e também com a correção de umidade, a gente atingia ou chegava em valores de produtividade que estão aqui expressos. Agora, observe aqui, eu representei só valores do padrão A, para ficar mais claro, para ficar mais limpo e mais fácil de transmitir a ideia para você. Dentro do mesmo padrão, dentro da mesma faixa de colheita, seja com a máquina subindo ou descendo, observe a variação de produtividade dentro das parcelas. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, 91 sacas por hectare, 75, 82, máquina virou 93, 90, 77, a máquina virou de novo 70, 87, 84. Fica evidente variabilidade na produtividade dentro da mesma faixa. Lembrando, esse aqui é o padrão A, dentro do mesmo tratamento. Aí eu te pergunto, você tem observado isso? Isso está claro para você no momento que você vai colher a tua safra de soja, no momento que você vai avaliar a tua safra para pensar num planejamento futuro? É sobre isso que eu quero conversar contigo hoje. Sobre a variabilidade. A variabilidade está presente na sua área e no Brasil todo, e eu quero te perguntar, você tem prestado atenção nela? Você tem medido a variabilidade? Então, vamos junto, vamos continuar o raciocínio aqui, que eu quero trazer coisas importantes para você nesse sentido, mas, antes de mais nada, eu quero te fazer um convite. Eu quero te sugerir algo. Maneje a variabilidade. Nos últimos meses, eu tive a oportunidade de visitar alguns estados diferentes, Brasil afora. Rondônia, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, São Paulo, e conversando com diferentes produtores, algo que eu posso dizer que foi unânime na minha conversa com diferentes produtores foi a questão da variabilidade existente dentro do mesmo talhão, dentro de diferentes talhões que compõem uma propriedade, enfim. É muito comum ouvir do produtor, tem um lugar que eu produzo muito, tem um lugar que eu produzo menos, tem um lugar que eu produzo pouco, ou seja, a variabilidade está presente. E o produtor, assim como você que me ouve, que pode ser um produtor ou pode ser um agrônomo, um técnico, a gente tem noção que isso está acontecendo. Agora sim, o que a gente tem feito diante disso? A gente tem medido a variabilidade? A gente tem prestado atenção nela? E por que eu estou chamando atenção? E estou te convidando para manejar a variabilidade? Porque isso interfere diretamente no teu resultado final. Interfere diretamente no dinheiro que você coloca no teu bolso. Então vale a pena a gente entender mais sobre um assunto tão relevante dentro do teu negócio. Nesse sentido, o mapa de produtividade é uma ferramenta fundamental para a gente usar no dia a dia nas nossas propriedades. Através dele, é possível medir a variabilidade de produtividade dentro de um talhão, por exemplo. Onde produz mais, onde produz menos. De qualquer forma, o mapa de produtividade não traz para você o porquê dessa variabilidade. E aí, cabe a mim, cabe a você entender o porquê. E para entender o porquê da presença, da existência da variabilidade, obrigatoriamente a gente tem que ter conhecimento do talhão em si e conhecimento das práticas de manejo que foram adotadas ou que são adotadas dentro de um manejo de um talhão. E quando eu penso nisso, eu penso em 3 frentes. Quando eu penso que você precisa entender o porquê da variabilidade, eu vou trazer 3 frentes para você. E eu fiz questão, inclusive, de anotar isso. Por quê? Porque eu confesso, é algo complexo. O meu papel aqui é simplificar, mas é algo complexo. E é complexo, inclusive, lembrar de todas elas. E aí, de fato, vale a pena ter boas anotações, ter um banco de dados, ter toda uma estrutura para trabalhar nisso da melhor forma. Então, olha só, eu vou trazer aqui agora 3 frentes para você. Presta atenção nelas. Olha só, a primeira se refere à variabilidade provocada pelo manejo do produtor na direção das aplicações. E aqui, dentro dessa frente, eu tenho mudança de data de plantio e do próprio cultivar, aplicação química ou de fertilizante, compactação do solo e qualidade de plantio. Inclusive, eu estou numa área de soja aqui agora e uma das coisas que eu estava avaliando aqui é coeficiente de variação. O ideal é avaliar coeficiente de variação para fazer as adequações necessárias no momento da semeadura. Mas como eu não estava aqui presente, eu estou aproveitando para dar uma boa ideia para o produtor agora da homogeneidade de stand. E eu faço isso através de avaliações de coeficiente de variação. Então, lembra lá, eu te falei da primeira frente e trouxe aqui 4 pontos que a compõem. Falando na segunda frente, eu cito para você a variabilidade provocada pelo produtor, pelo manejo do produtor, né? Contra a direção das aplicações. Então, a variabilidade que você gera no teu manejo contra a direção das aplicações. E aqui cabe destacar histórico de formação do talhão e drenagem. Olha só, histórico de formação do talhão e a própria drenagem. Sobre a drenagem, lembra lá, em um vídeo anterior a esse de hoje, a gente falou sobre a forma como você usa a água. A gente falou sobre onde e quando chove, a gente falou sobre infiltração, sobre retenção, enfim. Esse ponto, drenagem, compõe a segunda frente que vale a pena a gente estudar, entender no estudo do porquê da variabilidade. A terceira frente se refere a padrões irregulares
de variáveis ocasionais. Vixe, ficou complexo. Eu vou traduzir. Isso se refere a quê? A padrões observados no mapa de colheita que podem ou não ter como fonte causadora o manejo. Ou seja, padrões observados dentro do mapa de colheita que podem ou não ter como fonte causadora o manejo em si. E o que vale destacar dentro dessa frente? 4 pontos de destaque. Primeiro, manchas de herbicidas. Segundo, colheitas de bordas do talhão. Terceiro, o próprio ataque de insetos em bordas do talhão. Tudo bem que é a cultura do milho, mas a gente está vivendo muito essa realidade no manejo de cigarrinha, por exemplo, da cultura do milho. É nítido que em alguns locais do talhão tem maior ataque, em outros tem menos. Eu só usei o milho aqui, a cigarrinha, como um exemplo. Nosso bate-papo é de soja. E o último ponto, que eu quero dar muita ênfase, muito destaque aqui para você, são diferentes tipos de solo e mudanças de fertilidade. Olha o que eu te falei. Diferentes tipos de solo e mudanças de fertilidade. Eu tenho prestado muita atenção nisso. Tem produtor avaliando tecnologia, assim, desculpa a franqueza, de maneira pouco criteriosa e esquecendo que diferentes talhões podem ter diferentes tipos de solo. Diferentes talhões podem ter diferentes tipos de solo, reforçando, e ainda, dentro do mesmo talhão eu posso ter diferentes tipos de solo. E aí, quando eu penso num diferente tipo de solo, eu estou falando da classe do solo, eu estou falando da mineralogia, do material de origem dele, da fertilidade natural dele. E eu não posso trabalhar da mesma forma em solos diferentes. Então esse é um assunto que eu quero destacar aqui e dizer para você, preste atenção nisso. Inclusive eu tenho um amigo agrônomo, um grande especialista inclusive nesse assunto, Vinícius Zabini, que dias atrás compartilhou comigo de uma propriedade de um cliente que ele dá assistência, todos os talhões da propriedade, uma classificação dos solos, dos tipos de solo dentro de cada um dos talhões. É uma visão muito interessante da gente ter para a gente poder inclusive entender por que um lugar produz mais, por que um lugar produz menos. Será que está ligado ao próprio solo? Será que está ligado ao próprio tipo de solo que eu tenho num lugar e ao próprio tipo de solo que eu tenho em outro? Pensa nisso, ok? Hoje eu paro por aqui. Quero relembrar você, eu falei sobre três frentes e falei sobre pontos importantes que compõem cada uma delas. Caso você tiver interesse em voltar nesse assunto para a gente falar com mais profundidade sobre cada um dos pontos, sobre cada uma das frentes, se manifeste, deixe seu comentário e aí a gente pode combinar e aprofundar nesse tema. Do mais, eu te vejo em breve, no próximo vídeo da nossa série sobre alta produtividade de soja, sobre essa construção que nós estamos fazendo junto ao longo dessas conversas com base em diferentes temas, como que eu usei hoje. O de hoje é manejo a variabilidade. No próximo vídeo nós vamos falar sobre conheça a capacidade produtiva da sua área. Eu te vejo lá. Até breve. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos. Outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos. Escolha agora um desses vídeos do canal Agricultura A a Z que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça, vídeos novos todas terças e quintas às 18 horas e domingo às 12 horas.